Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Castro e hoje estamos aqui nesse canal maravilhoso para mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um shader de pele, cartoon, estilo Disney, eu vou tentar ao máximo me aproximar disso, né? Eu tenho aqui um exemplo de um que eu fiz, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Então esse aqui é meu personagemzinho, olha que legal a texturazinha de pele dele. Chega bem pertinho para vocês verem, tá vendo? E isso eu fiz tudo dentro do Blender, sem usar nenhuma imagem, tanto os olhos dele, tudo nesse personagem foi feito dentro do Blender, sem o uso de nenhuma imagem de fora. Então assim, só com o que vem no Blender você consegue fazer tudo isso daqui. O interessante também é que eu posso cobrir, né, para vocês toda a criação desse personagem, né? Isso é um gostinho do que vocês estão tendo, né? Porque provavelmente em breve a gente vai ter um curso bem completo produzindo um personagem. Pode ser um personagem nesse estilo, ó, completinho, tá vendo? Com textura de roupa, textura de pele, cabelo em partícula e depois passar pelo rigging, pela animação e no geral. Mas hoje a gente vai focar no shader de pele, tá bom? É uma coisa importante, todo personagem humano tem um shader de pele, então é muito valioso para você aprender isso. Ok? Principalmente fazendo dentro do Blender sem precisar de nenhuma textura externa, não precisa de baixar nenhuma textura nem nada. Beleza? Então vamos lá. Então vocês iniciam o Blender aqui. Vocês estão vendo todos os atalhos que eu estou usando no mouse e no teclado aqui. Tá bom? Mouse ó, no teclado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse cubo, né? Aperta Delete. E vou adicionar um macaquinho, pra gente ter um modelo, né, alguma coisa, para não ficar aquele círculo, aquele quadrado, né, com textura de pele. A textura de pele fica melhor aqui. Eu vou vir aqui nessa ferramentinha aqui e vou adicionar um Subdivision Surface para ela ficar mais, mais maciozinho, assim, mais arredondadinho, beleza? Aí com o botão direito aqui eu clico em Shade Smooth, aí ele vai ficar lisinho, assim, bonitinho. Eu vou colocar um número 2 aqui, ó, para ficar mais lisinho ainda, tá bom? Para nossa textura ficar legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir a tela aqui, ó, você passa o mouse no cantinho, clica e arrasta, ela vai criar uma nova tela do lado. Eu vou desativar isso daqui com a tecla T, beleza. Eu vou vir aqui em cima no cantinho, para fazer isso aqui, você aperta o botão do meio do mouse e arrasta. Shader Editor, vou tirar isso daqui e vou acrescentar um novo material. Então eu tenho um novo material aqui. O que acontece? Quando a gente abre o Blender, assim, quando você baixa ele de fábrica, ele abre em modo Eevee. E eu não quero isso agora, eu quero fazer isso daqui no Cycles. Por quê? No Cycles ele é um pouco mais pesado, de certa forma, existe um pouco mais do computador, mas você tem muito mais opções para fazer essa textura de pele proceduralmente. No futuro, eu posso fazer uma também no Eevee, se vocês pedirem nos comentários bastante, né? Mas dá para fazer tranquilo também, só que eu prefiro essa daqui, fica melhor o resultado, fica igual aquele que eu mostrei. Tá bom? Então vou mudar aqui para minha placa de vídeo e vou acertar essa luz aqui para ficar mais legal. Vou trocar ela para uma area. Vou aumentar ela aqui para ficar mais soft. Vou colocar num disco e vou ajustar ela aqui. Beleza, vou tirar a intensidade. Uma coisa interessante a se fazer também é o seguinte, vou vir aqui no background, vou aumentar isso aqui para uns 4 para ficar mais luz, né, para a gente conseguir ver melhor o nosso personagem. Então ele estando assim mais bem iluminado, a gente consegue ter uma noção melhor de como tá ficando. Eu vou fazer uma região aqui de render, beleza. Então a gente já tem o nosso personagem aqui, eu vou selecionar ele. E vamos começar a criar o nosso material. Tá bom. Todo material que você cria, ele vem dessa forma, né? Então, como se não tivesse nenhum material aqui, cria um novo material. Ele vai ficar assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar algumas profundidades. A gente vai marcar algumas profundidades.
como se fosse pintar algumas sombras na nossa pele. Então a gente vai acrescentar um node aqui de Ambient Occlusion. É o primeiro que aparece aqui, inclusive, quando você coloca Insert aqui, ó. Ambient Occlusion. Ok? Isso que eu estou clicando pode ser adicionado aqui, ó. Add, tá vendo? Search. É a mesma coisa. Só que eu aperto Shift A, porque já abre mais fácil essa barrinha. Então esse node aqui, o que ele vai fazer, ó? Ele vai criar essas sombrinhas aqui, toda parte, e é interessante você colocar only local, porque, por exemplo, se eu tivesse um quadrado aqui, ó, relando nele, e eu colocasse, e eu tirasse, ele ia fazer a sombra dos outros objetos que relam nele, projetar nele. Isso não é legal, a gente não quer isso. Como é para pele, a gente só quer a que incide nela mesmo, né, da própria mesh, ó. Beleza, então tem essas sombrinhas. Isso é interessante para eu criar uma sensação de profundidade na pele. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um Color Ramp também. Converter, Color Ramp. Beleza? Aí vou dar uma apertadinha aqui nos pretos. Para quê? Para ficar mais intenso, tá vendo? Que agora eu consigo ver bem melhor, ó. A sombra. Eu vou deixar bem intenso, mais ou menos por aqui. Você pode seguir certinho o que eu tô fazendo ou pode ir vendo por olho, assim, que você achar melhor. Beleza? Então, eu tenho aqui agora o meu Color Ramp. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui do lado, beleza? E vou acrescentar um outro node que chama Geometry. Esse. E vou copiar esse Color Ramp aqui, Shift D, e vou pegar esse Pointless aqui e conectar nele. Se você tiver aqui esse, ó, vem em Preferências, vem Add-ons aqui e seleciona Node. Aí aqui tem esse Node Wrangler. Você ativa ele, vai estar desativado assim, você ativa ele, beleza? Por quê? Quando eu aperto Ctrl Shift e clico no Color Ramp, ele já vai fazer uma visualização para mim só desse node. Se eu clico aqui, ele vai fazer desse node, se eu clico nele, entendeu? Então isso é bem rápido, acelera o trabalho. Então ativa aquele add-on e Ctrl Shift, clica em cima, aí você consegue visualizar o seu node. Então eu vou resetar aqui esse Color Ramp. E aí você vai perceber que nesse modo, conforme eu vou apertando aqui o nosso Color Ramp, eu consigo essa informação de curvatura, certo? Então assim, as partes que estão mais altas, elas vão ficar mais claras, as partes que estão invertidas, né, que estão mais baixas, que estão para dentro, elas vão ficar mais escuras, tá bom? Então, eu vou apertar ele aqui, deixar bem apertadinho, mais ou menos por aqui. Aí, legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar esses dois Color Ramps. Então vamos lá, Mix RGB. E vou colocar um embaixo, um em cima, beleza? E vou colocar em Multiply, que ele vai somar as informações mais escuras. Então tá vendo, ó? Aqui eu tenho só o de cima, que é o Ambient Occlusion, e conforme eu vou acrescentando o de baixo, tá? Mas eu não vou acrescentar tanto o de baixo. Aí. Eu vou duplicar de novo esse Color Ramp, colocar aqui na frente, ó. Também quando você coloca ele sobre a linha, ó, ele já encaixa, beleza? Vou resetar ele aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu já vou acrescentar alguma cor pro nosso personagem. Na verdade, eu não vou fazer assim não, vou fazer diferente. Acho que vai ser melhor. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou duplicar esse Mix RGB aqui. Vou deixar em Multiply mesmo. E vou colocar a minha cor de pele aqui, porque depois eu posso modificar ela. Então vou escolher uma cor parecida com a cor de pele que eu quero. Uma cor próxima. E aqui eu posso... na verdade eu vou ter que inverter essa cor. Então eu venho inverter. Não, tá errado ainda. Então vou fazer o seguinte, esquece o inverter, vou colocar essa informação no de baixo e vou colocar a minha cor. Deixa eu só fazer o seguinte, copiar a cor aqui, ó. Vou colocar no de baixo. Aí, agora sim, ó. Agora eu tenho minha cor base e eu consigo controlar quanto dessas sombras eu vou acrescentar, certo? Então eu vou acrescentar só um pouco, né? Para deixar, tá vendo? Agora tem uma profundidade, ó, não é? E isso porque pensando que a gente está vendo só a cor, sem passar pelo shader ainda. Então não tem iluminação nem nada, é a cor pura. Isso aqui é como se eu tivesse pintado as partes mais altas, as partes mais escuras. Só que eu economizei muito tempo
para deixar com essa sensação mais tridimensional. Economizei muito mais tempo do que se eu fosse pintar isso tudo à mão. Então eu vou deixar ele aqui no cantinho. Beleza, então eu tenho uma base da minha pele, beleza? Então vamos lá. Segunda parte, eu vou fazer os poros da pele. Então eu vou usar um noise. Legal, então vem aqui, noise texture. E quando eu visualizo, ela tá assim, ó. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai apertar com o noise selecionado, Ctrl T, e vai abrir aqui essas coordenadas. Para quê? Eu vou mudar aqui de generated para object. Então você vai ver, ó, que agora toda a textura está melhor distribuída. Se eu colocar em UV, ó, ela vai ficar toda bugada, mesmo que se aumentar. Algumas áreas ficam maiores, outras áreas ficam menores, e não é isso que eu quero. Se você for animar isso daqui depois, você precisa fazer um bake das texturas para dar para usar ela em modo UV, porque senão ela vai distorcer tudo na hora que você animar. Mas por enquanto vamos nos ater ao objeto aqui. Geralmente eu faço em objeto para ficar tudo no mesmo tamanho, depois eu faço um bake para o UV. Isso a gente pode ensinar num outro tutorial também. De rigging, de animação, não sei, alguma coisa assim. Então vamos lá. Então eu vou aumentar o tamanho dessa textura, o scale, bastante, né? Vou colocar aqui, sei lá, um 100. E vou colocar o roughness para quase zero. Vou deixar só um pouquinho assim, 0.2. E vou aumentar mais ainda essa textura. Agora eu vou multiplicar ela pelo tamanho aqui do mapping. Aqui. Vou colocar 10. Muito. Vou colocar 5. Não, 3. Aí, 3 tá legal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse multiply aqui que eu estava fazendo as cores. Vou duplicar ele de novo. Vou colocar o noise aqui como fator. Tá vendo? Ele vai ser tipo um filtro, né, do que vai e o que não vai. Vou zerar essa cor aqui para ela ficar toda branca. Ainda em multiply, eu vou, quanto mais eu escurecer, ó, mais eu vou ter daquele granulado. Quanto menos. Aqui eu vou colocar um pouco só, tá vendo? Como tá ficando muito escuro, eu posso colocar um color ramp desse aqui, certo? Deixa eu resetar ele. E posso ir apertando, ó, que ele vai só mostrar uma parte as partes mais escuras, né? Vai ficar mais com maior contraste. Aí eu fico só com a textura de noise. Voltando aqui pro noise, eu também vou fazer uma coisa que é interessante, que é colocar um pouquinho de distortion. Tá vendo? Que ele dá fica um pouquinho distorcido assim. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que fica mais... Não sei, fica mais definido, na minha opinião. Então aqui você já tem, ó, uma textura bem interessante já, certo? Eu acho que tá muito forte. Beleza. Bem interessante. Eu vou colocar um pouquinho de cor aqui, mais rosadinho assim. Beleza, ó. Já tem uma textura bem interessante, tá ficando legal. O que eu vou fazer também? Eu vou acrescentar aqui um bump. Esse node de bump. E vou plugar essa textura de noise no height aqui. Se você colocar no normal aqui não vai funcionar, tem que ser no height. Vou visualizar ele, ó, só que tá muito forte. Então eu vou diminuir a distância primeiro. Vou colocar 0.01, uma distância bem pequena. Ó, tá vendo que ainda tem bastante? E vou diminuir a potência aqui. Então, ó, tá zerado, eu vou colocar só um pouquinho, só para dar aquele bumpzinho na pele, tá vendo? Que são os poros. E vou colocar no normal map aqui do nosso shader, tá? Então quando você visualizar o shader aqui, eu vou até diminuir um pouco aqui a cor, vou deixar mais escuro pra gente conseguir ver melhor, tá vendo? Você tem os poros, ó, é que você pode dosar um pouco melhor, ó. Vou colocar ó, tá vendo? Agora já tem uma texturazinha de poro, ó. Tá vendo? Uma informação de altura, né? Então a luz já reage a ela. Vou colocar 15 aqui para dar pra ver melhor. Ó que legal, né? Já fica aparecendo alguma coisa mais semelhante à pele. Aí eu vou plugar também a nossa cor aqui no Base Color. E aí você já começa a ter uma pele, certo? Aí você pode ir acertando a cor aqui do seu personagem. Né? Quer que seja roxo, quer que seja Hulk. Beleza, tranquilo. É só você modificar a cor ali. Tá, mas ainda tá bem, não tá muito legal. Então o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, eu vou fazer uma informação de especular, que é o quanto esse objeto vai ter esse brilho assim, tá vendo? A gente vai controlar esse brilho. Se eu apertar Ctrl Shift D, ele vai criar um novo Color Ramp aqui pra mim, copiar o Color Ramp, só que já plugado aqui na nossa textura. Então o que eu vou fazer? Eu vou visualizar ele. Tá legal, vou colocar ele aqui no especular, que ele vai controlar a quantidade desse highlight aqui, dessa luz que tá batendo aqui nele.
Se eu apertar ele, ó, você vai ver que ele vai filtrar um pouco. Então, tipo assim, eu consigo fazer uma variação nessa luz. Isso dá uma sensação de realidade também. Só que como tá muito forte, eu vou dar uma abridinha aqui para chegar um pouco mais. Legal, dá uma variadinha, não fica tão plástico assim, né? Eu vou acrescentar esse sheen aqui também, que ele é como se fosse o acúmulo de luz nas bordas do nosso personagem. Então, é bem sutil, né? Você pode ver aqui na parte de baixo aqui, ó, que ele vai aumentando. Mas beleza, isso é importante ter. Então, especular, bump, já tem bastante informação, tá ficando legal. Eu acho que aqui a gente pode deixar um pouquinho mais escuro. Essa variação e a cor aqui da pele um pouco mais clara. Aí. Legal. Isso aí. Aqui no Roughness eu posso colocar um pouquinho mais metálico do que tá. Vou colocar 4. Para ela brilhar um pouquinho mais. Ó. Quanto menos eu tiver, mais refletivo ele vai ser. Quanto mais, menos refletivo. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um tecido, seria menos refletivo. Se eu estivesse fazendo, sei lá, uma garrafa plástica, uma garrafa de vidro, seria zerado. Então vou deixar aqui por 0.4 mais ou menos. E uma coisa agora valiosíssima, né? A gente não terminou ainda de fazer toda a cor do nosso personagem, mas... Não, vamos terminar de fazer a cor. Eu vou acrescentar uma textura que chama Voronoi. Então acrescento aqui minha Voronoi Texture. Vou visualizar ela. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Noise. Dar um Ctrl T aqui. Colocar em objeto. E vou mudar ela para esse Distance to Edge aqui. É esse mesmo? Acho que é. Acho que é essa. É isso mesmo. Não, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Isso. Esse Smooth F1. Vou aumentar a quantidade. É assim, então é 3D, Smooth F1. E aqui é o Euclidean mesmo. Euclidean, isso. Então eu vou acrescentar um Color Ramp aqui. Na frente para eu dar uma apertada. E o que a gente vai fazer? Só que eu vou inverter esse Color Ramp. Tá vendo que é umas bolinhas, ó? A gente vai fazer como se fosse umas pintinhas, né, na pele, que algumas pessoas têm bastante e outras pessoas têm menos. Mas é bom colocar porque dá um senso de realismo legal, assim, tá vendo? Só que tem muito, né? Vou deixar ele mais assim. E a gente vai duplicar esse multiply. Vou acrescentar ele aqui como fator. E ó, right away a gente tem umas pintinhas na pele. Então assim, se você tirar, ó, tá? Tirando, vou acrescentar, deixar bem forte. Então é legal ter essas pintinhas na pele, também dá uma realidade maior. Né? No caso do meu personagem, eu coloquei como se fosse umas sardas aqui, né? Como eu fiz isso? Eu vou ensinar também. Rapidinho, né? Porque o tutorial já tá ficando longo. Mas é assim, o aprendizado tem um custo. E eu tô fazendo assim diretão para que vocês não percam nada. Não vou ficar cortando, tirando as partes, não. Vou fazer diretão. Beleza? Então, o que eu fiz? Aqui, nesse triângulozinho aqui, você tem essa Color Attributes aqui. E aí eu posso acrescentar um novo, né? Color, tal. O que eu faço? Eu saio aqui do meu modo de deixa eu salvar aqui. Tutorial. Tá, eu saio aqui do meu modo de render, venho no meu modo... Aí eu vou entrar no meu modo de edição, certo? Deixa eu só marcar essa opção aqui pra ficar certinho. Vou selecionar algumas vértices que eu quero fazer uma máscara. Eu vou criar uma máscara aqui para conseguir... Aonde eu quero que essa sarda apareça. Então eu quero que seja nessa região. Aí eu venho aqui, ó, em Vertex Paint. Clico aqui na vértice para aparecer a minha seleção. Com a cor branca selecionada, eu venho em Paint, Set Vertex Colors. E pronto, ele fez uma máscara onde eu quero que... Eu volto ao meu modo de objeto.
e volto para o meu modo de render. Beleza. Agora, o que acontece? Eu vou acrescentar aqui um Color Attribute, igual aquele lá. Deixa eu achar aqui. E vou selecionar aquele que eu criei. Eu posso renomear ele lá e tudo mais. Aí se eu selecionar ele, ó, dá pra ver a máscara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essas pintinhas que eu fiz, certo? Vou colocar ele aqui na frente, vou copiar esse multiply aqui. Vou usar ele como fator, certo? Para delimitar minha máscara. E vou colocar ela aqui. Como você pode ver, tá invertido. Então eu quero que fique ao contrário. Eu vou colocar aqui para baixo e vou zerar isso daqui. Na verdade não, vou colocar aqui para cima mesmo e vou inverter a minha máscara aqui. Então tá vendo? Ficou só nos lugares que eu queria mesmo. Aí para ficar mais legal, eu vou aumentar a quantidade de pontinho, né? Porque essa área é uma área mais concentrada. Vou abrir um pouco mais aqui para aparecer mais. E vou acrescentar isso daqui num novo multiply aqui, da mesma forma que eu acrescentei o anterior. Ó, tá vendo? Olha que legal. E eu tenho agora o controle aqui sobre minhas sardinhas, só no lugar que eu quero. Tá? Então se eu selecionar aqui meu shader, ó, que legal. Eu posso mudar a cor aqui para ficar um pouco mais vermelhadinha. Olha lá. Bem legal. Pronto, agora que eu já tenho basicamente a cor da pele. O que eu fiz também naquele outro personagem foi, eu vim aqui da mesma forma que eu fiz essa máscara, criei uma outra máscara. Vou colocar aqui vermelho. Criei uma outra máscara, selecionei ela, vim no meu modo de edição. Essa parte eu quero, vou selecionar o nariz aqui também, que eu quero. Aí eu vou selecionar também aqui a orelha, né? Eu vou selecionar aqui bem simples, rápido, né? Só para vocês terem uma noção. Quero também essa parte aqui. E tá bom. E vou no meu modo de Vertex Paint, Set Vertex Color. Porque eu quero fazer aquelas partes com uma vermelhidãozinha da pele. Tem lugares que são mais vermelhos, por exemplo, a ponta do nariz, a orelha, alguns lugares são mais vermelhinhos. Então eu vou emular isso aqui da mesma forma que eu fiz com as sardas. Eu vou duplicar esse Color Attribute, vou colocar o meu vermelho, vou duplicar esse Multiply, só que aqui eu vou colocar um Add e vou colocar esse Color como fator. Tá vendo? Aí você já consegue ver que ele já tá marcando ali. Vou deixar mais vermelho, ó. Tá vendo? Deixa bem vermelhão e vou colocar a quantidade que eu acho que fica legal. Ó que legal, tá vendo? Já tem uma vermelhidãozinha da pele. Isso é muito importante, dá uma vida pra sua pele. Olha como já ficou bem mais legal. Beleza, então, so far so good. Já temos a nossa cor da nossa pele, a mapa difuso. A gente já tem o nosso mapa de especular e o nosso bump, certo? O que eu vou fazer agora é criar o subsurface. Isso que vai dar aquela sensação de igual quando você coloca uma luz na ponta do dedo e você vê tudo vermelho, que a gente consegue ver através da pele de acordo com a luz. Então eu venho aqui, eu troco para esse Random Walk Fixed Radius, que sei lá porquê, mas arrumaram aqui alguma coisa e ficou melhor. E na Subsurface eu vou colocar 0.04, eu coloco bem pouquinho. Se você coloca muito, ele acaba ficando muito esquisito, ó, tá vendo? Fica muito exagerado. Para alguns tipos de coisa lá, um copo de leite, aí você vai colocar muito. Mas a pele não é um copo de leite, ela tem pouca... Porque tem osso dentro, tem músculo, tem muita coisa que atrapalha essa... Tanto que geralmente na ponta da orelha, na ponta do nariz, são lugares que tem só cartilagem, dá pra você ver maior essa passagem de luz. Os lugares que tem osso, que tem muito músculo, você não consegue ver tanto. Porque tem muita coisa no caminho, né? Então, beleza. Eu vou colocar uma luz aqui, ó. Atrás. Só pra vocês verem, ó. Atrás da orelha aqui, bem no lugar que faz esse efeito. Só que essa orelha desse macaco é muito grossa. Então eu vou até deixar ela mais fina aqui, ó. Só pra vocês verem.
se melhora. Aí. Ó, como você pode ver, tá vendo? A luz entrando e atravessando o personagem. Mas beleza, vou deletar aqui. Vamos lá, continuar. Como vocês podem ver, ele... Não, deixa eu deletar isso aqui. Aí. Beleza, vamos continuar. Então, coloquei meu subsurface. Aqui eu preciso colocar uma cor. A gente pode usar um mapa e tal, mas aqui, como é uma pele mais cartoon, eu prefiro só colocar uma cor. Uma cor mais avermelhada, escura, como se fosse a cor do sangue. Porque é isso que a gente vai ver. Se a gente colocar bastante, ó, é como se a gente estivesse vendo o sangue por dentro, tá vendo? Então isso é interessante a gente colocar. Você pode colocar um pouco mais, se você for vendo que tá pouco, para ir fazendo a sua pele ter um look mais de pele. Ó, se eu te deixar sem e com, tá vendo? Ela fica muito mais soft, muito mais legal. O que eu posso fazer aqui agora é acrescentar um node de Hue Saturation e posso clarear um pouco a nossa pele, ó lá, para que ela mostre melhor, né? Agora que a gente somou esse subsurface aqui, ela mostra melhor a pele, ó. Então, é basicamente isso. E assim a gente tem a nossa pele. Exatamente como eu fiz aquela lá. A única coisa que eu fiz naquela lá a mais é... Eu criei também mais umas máscaras aqui. No meu color. No meu color attribute aqui. Só para, por exemplo, em volta dos olhos eu não queria tanto... tanto subsurface. Então eu criei uma máscara... Do mesmo jeito que eu criei as outras, certo? Assim. Vim aqui, coloquei meu Color Attribute. Novamente, selecionei a máscara, coloquei um Color Ramp para controlar essa quantidade. Então, se você vem aqui no Render, ó, selecionar, então tem minha máscara aqui. Eu posso trocar de Linear aqui para algum que seja mais delicado, por exemplo. Eu não lembro qual que é. Easy, não. Cardinal... Constante também no linear. É o B-spline mesmo, que deixa mais coisadinho. Vou colocar aqui em subsurface. E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou inverter, certo? Então você pode ver aqui, ó, que inverteu, né? Então aqui não tem nada de subsurface, aqui tem tudo. Só que eu não quero que tenha tudo, então eu vou vir aqui no que tá preto. Ou no que tá branco. No que tá branco. Deixa eu ver. Isso, eu vou vir no que tá branco e vou aqui na parte do preto, eu vou colocar ponto 0,6, que é a mesma quantidade que eu tinha usado aqui direto, ó. Até 0,4 eu tinha usado, mas vamos deixar o 0,6. Então eu tenho aqui a minha quantidade de subsurface e aqui eu não tenho nada. Eu posso até colocar um pouco para não ficar muito sem nada, mas eu não estava gostando porque estava dando esse verdinho aqui. Então... Agora a gente tem uma quantidade boa. Deixa eu aumentar um pouco. 8. Aí. E pronto. A gente tem a nossa pele. É isso. Tudo que eu fiz naquele personagem é exatamente isso. Certo? Ó, você vai ver que se você vir aqui na visualização de Eve, ela basicamente funciona. Vou trocar para Eve aqui. Vou colocar Ambient Occlusion. Ó, basicamente funciona. Só que acontece, alguns parâmetros, como por exemplo... O Ambient Occlusion, cadê ele? Aqui. Funciona, tá vendo? Agora esse Pointless, ele não funciona no Eve. Então esse é o único parâmetro de tudo que eu fiz aqui que você não vai conseguir usar. O restante, o Bump, o especular, toda a colorização que a gente criou para a pele funciona, tá vendo? Da mesma forma, tá basicamente, se você for comparar, ó, é a mesma coisa praticamente. Só não tem aqueles mapinhas mais claros, tá vendo? Que a gente fez com o Pointless. E no resultado final, dá uma pequena mudadinha também. Mas aí você pode ir ajustando, mas tá bem próximo, tá vendo? Ainda se eu usar aqui a iluminação, ó, tá bem próximo. Tá vendo?
Então ele dá para ser usado para os dois, mecanismos, tanto para Cycles quanto para Eevee. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tutorial de hoje. Aguardo vocês no próximo tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse estilo de tutorial mais lento, mais explicando, ó, deu meia hora de vídeo aqui já. Não sei quanto vai dar o tutorial final. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de compartilhar isso daqui com todo mundo que você conhece que quer aprender a fazer uma pele no Blender dessa forma. E até a próxima. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Se inscreve no canal. Falou!